Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, em que nos diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmão, a expressão latina coram Deo foi cunhada no século XVI, no contexto da Reforma Protestante. A respeito dela, R.C. Sproul, um grande teólogo, diz o seguinte: a grande ideia da vida cristã é coram Deo. Coram Deo capta a essência da vida cristã. Essa frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de ou perante a face de Deus. Para viver coram Deo, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, é aí disso que Paulo fala no nosso versículo. Veja que, ao fim das instruções gerais das meditações anteriores, Paulo ele deixará como direção à vida cristã um princípio básico que serve para todas as áreas da nossa vida. Eu creio que aqui está o maior desafio de todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Como temos dito nas meditações anteriores, tudo que Paulo tem falado nesses últimos versículos tem o propósito de conformar os crentes à imagem do Senhor. Todo o nosso comportamento, bem como as nossas ações, devem retornar àquele propósito para o qual o mundo foi criado. E que Paulo ele explanou lá no capítulo 1, versículo 16, bem no finalzinho, que diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, esse propósito da criação, o propósito do povo de Deus está centrado sempre na glória de Deus. Assim, tudo o que fazemos deve visar esse propósito glorioso e maravilhoso, como o Senhor disse a Isaías: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Está lá em Isaías 43, 21. Quando o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, estava ensinando como deve ser o procedimento do povo de Deus, daqueles que habitarão o reino dos céus, ele mesmo chega a dizer: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, em Mateus 5,48. Irmãos, esse é o alvo cristão, alcançar a perfeição que nós fomos destinados a atingir. Esse alvo é a santidade de Cristo, como Paulo também falou aos crentes de Roma. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então vejam que não há divisão entre assuntos sagrados e seculares no que tange aquilo que o cristão diz ou faz. Esse é o grande entendimento da vida cristã. Nós estamos sendo transformados diariamente em um povo que não apenas se espelha na pessoa de Jesus, mas que o reflete em todas as coisas. Cristo deve nos acompanhar em todas as áreas da vida. E aqui devemos entender que isso não diz respeito apenas dentro da igreja, mas também nos nossos negócios cotidianos, nos nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa diversão e também o nosso entretenimento. Voltando novamente ao Sermão do Monte, agora a gente pode ampliar o nosso entendimento daquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós brilhar a nossa luz diante do mundo é cumprir essa palavra de Paulo, é fazer tudo em nome do Senhor Jesus, pois ele não exige nada menos que a perfeição e a santidade para que as coisas lhe sejam agradáveis. Por fim, é interessante observar que Paulo menciona a gratidão 3 vezes nesses 3 últimos versos. Ele finaliza assim, dando por ele graças a Deus Pai. O sentido aqui é que, ao chegarmos a essa plena aplicação da santidade no nosso viver, nós devemos louvar a Deus por nos haver enviado o seu Filho para nos resgatar e, assim, nos providenciar a transformação santificadora que jamais teríamos condição de atingir por nossos próprios esforços. Enfim, a gratidão a Deus Pai é por sua misericórdia em nosso favor.
É por sua providência graciosa ao enviar seu Filho unigênito para vivermos por meio dele, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 9. Mas também por sua bondade em fazer habitar em nós o seu Espírito Santo, que realiza eficazmente o processo de santificação por meio da sua santa palavra. Concluindo, toda a nossa vida deve ser coram Deo, ou seja, uma vida na presença de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Agradecemos por Tua salvação sendo realizada, Senhor, diariamente em nosso viver. E pedimos, ó Pai, que a Tua graça nos alcance de forma que cresçamos em sabedoria e graça diante dos homens. Para que cresçamos em santidade, para que em todo o nosso agir, em toda a nossa palavra, toda a nossa ação, nós possamos refletir o nome do Senhor Jesus em nós. Para que todas as nossas ações possam brilhar como a luz diante dos homens e eles possam buscar a Ti, que é a luz que emana sobre todo o mundo. Vivifica nosso coração, Pai, para que cheguemos à plenitude da glória do Teu Filho. E é em nome dele, portanto, que nós clamamos nesse momento. Amém.